Como comparar duas colunas no Excel e dessa forma saber o que está faltando de uma coluna para outra. Ou ainda, o que mudou? O que mudou de uma lista para outra? Números. Tenho aqui um estoque. E aí, numa lista de estoque, está falando que tem 132 unidades de um produto. Só que na outra lista está falando que tem 57. E aí, como é que eu sei o que mudou e o que não mudou? Como eu faço essa comparação? Além disso, como é que eu vejo o que está duplicado? Será que tem linhas que estão se repetindo? Como que eu vejo essas linhas aqui? Quando a gente quer comparar colunas no Excel, tem várias possibilidades. Então, na prática, juntos, vamos ver cada uma dessas possibilidades e resolver esses problemas, para que possa te ajudar no seu dia a dia. O objetivo desse vídeo é ser bem prático e objetivo. Comparar duas colunas no Excel, tipo A versus B, é bem útil no dia a dia porque a gente consegue ver o que mudou, o que está faltando, o que está duplicado e o que não bate entre as duas listas. E aqui eu trouxe vários exemplos. Lista de presença e chamada de alunos. Ver quem que faltou, por exemplo. Controle de gastos e extratos. Ver o que você registrou e coisas que você esqueceu de registrar conforme seu extrato bancário. Estoque e inventário. Ver o que não bate dentro do estoque, na quantidade. Pedidos e entregas. Trabalho em grupo, tarefas. Contato, convite, quem veio, quem não veio. Enfim, tem muita maneira, pessoal, de aplicabilidade na prática dessas comparações de listas no Excel. Então vamos começar com a primeira. O que está faltando? Lembrando, você pode baixar essa planilha para acompanhar o vídeo junto comigo e assim também aprender a utilizar as ferramentas, fórmulas, recursos do Excel para te ajudar nessa situação. Vamos começar com o que está faltando. Nessa aba eu tenho uma lista de chamada de alunos. E aqui eu tenho a matrícula do aluno, o nome do aluno, a data de nascimento e a turma do aluno. E lá na direita eu tenho uma chamada que foi feita apenas da turma C. Então aqui, ó, o Mário veio, o Vinícius, André, Vitória, Fabiana, Elaine, etc, etc, etc. Mas, será que todo mundo veio? Ou será que faltou gente? E aí? Como é que eu sei? Aqui é da turma C, tá bom? Ó, turma C. Como é que eu sei, então, quem que é da turma C aqui? Exemplo, Alex de Paula. Será que o Alex, que ele é da turma C, ele tá aqui na lista? Ele veio ou ele faltou? Imagina só. Ah, tá aqui embaixo, ó. Mas olha o tempo que eu demorei para ver um aluno. Não dá, né? Demora muito. Então eu quero ver quem veio, ou seja, dessa lista completa que eu tenho aqui na esquerda, quem também já está aqui, ó, o Alex, ele está nessa lista. Então eu poderia marcar aqui, ó, 1, ele está na lista. Ah, digamos que o Anderson não esteja na lista, então é 0. Como que eu consigo fazer esse 1, 0, 1, 0? Para isso, podemos utilizar a fórmula de contagem aqui no Excel, que vai ser a fórmula conte.se, conte.c. Como que funciona essa fórmula? Igual, conte. Tá vendo que quando você aperta o igual numa célula, e então digita conte, já aparece várias opções de fórmulas para você. Eu vou utilizar, pessoal, conte.se, conte.c. 2 cliques, 1, 2, porque essa fórmula consegue me ajudar a contar quantas vezes cada nome, cada item, cada descrição aparece numa lista. E é isso mesmo que eu quero fazer, ó. O intervalo, ele vai ser este intervalo que eu tenho aqui, ó, toda a coluna K. Então clica em toda a coluna K, ponto e vírgula, e o meu critério vai ser o primeiro nome que eu tenho. Enter. O que aconteceu aqui? Ele acabou contando quantas vezes o nome Alex de Paula aparece nessa lista. Caso ele apareça, ele vai contabilizar a contagem dessas aparições. E neste caso, 1. Se mostrou 1, eu sei que já tem o Alex naquela lista, então ele veio, tá certo? Agora, quando eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, eu consigo copiar essa mesma fórmula para todas as linhas que eu tenho. Ó. Clico e arrasto para baixo. Agora, sempre onde for 0, eu sei que a pessoa não veio. Olha o exemplo aqui do Anderson. Turma C é igual a 0. Então, porque ele não veio. Aqui já é 1, 1. Então, essas duas pessoas vieram. Ó. O Anderson Nascimento veio e o André Rocha. Agora, mais no cantinho ainda, eu clico e continuo arrastando até o final da minha lista. Assim, eu vou conseguir ter uma contagem completa, ó, de 0 e 1s. E assim eu sei quem veio e quem não veio. Ah, professor, mas não tem como deixar mais visual para ficar mais fácil de ver quem veio e quem não veio? Uma maneira bem legal é você selecionar toda essa lista que você tem. Então lá em cima, no nome da coluna, você clica, coluna A, B, C, D e E. Clica e arrasta para selecionar tudo. Agora, pessoal, eu vou realçar todo mundo que é igual a 1. Então eu venho aqui, ó, página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova regra, que eu vou deixar em usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aí, toda vez que igual, muita atenção agora, tá bom, pessoal? Dentro dessa fórmula, que ela é bem específica. Igual, eu vou referenciar essa célula que eu tenho aqui
Mas cuidado, não é para você clicar em nada. Eu vou referenciar essa célula da coluna E, porque é na coluna E que eu tenho a contagem. 1, 0, 0, 1, 1, 0 e assim vai. Então aqui eu vou colocar a célula E1, que é essa coluna que eu tenho aqui. Mas é muito importante, pessoal, que essa referência de contagem sempre fique na coluna E. Então antes da letra E, que eu coloquei ali, eu vou colocar o símbolo de dólar, ficando assim, ó, dólar E1. Toda vez que esse dólar E1 for igual ao número 1, por exemplo, eu quero formatar com preenchimento numa cor verdinha. E a fonte pode ser uma fonte verde também, ó. Ok, ok e ok. Olha que legal que ficou. Agora, toda vez que tiver uma pessoa que veio, já fica com o número 1. Assim, eu consegui dar um destaque, ó, e saber todo mundo que veio e que está nessa minha lista. Sabe o que vai acontecer se eu deletar essa minha lista? Ó? Selecione e delete. Ele acaba zerando aquela contagem que eu tenho ali, ó. E se eu colocar um nome novo? Exemplo. Aqui a gente tem Anderson Ferreira. Tá vendo que ele tá com 0? Não tá verde, certo? Só que eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Anderson Ferreira. Enter. Se eu voltar aqui na minha lista, pronto. Já está realçado o Anderson Ferreira também. Por quê? Porque agora ele participa dessa minha lista aqui. Agora, o que mudou? Seria um segundo exemplo. Nesse caso, eu trouxe uma planilha de estoque, porque eu queria saber o que mudou do meu estoque atual do sistema. Então aqui ó, é um relatório do sistema da empresa, do software. Tem aqui o produto e tem aqui também no cantinho, pessoal, a quantidade desse produto. Então se a gente verificar, o arroz branco tipo 1, ele tem 84 quantidades, seja de quilo, saco, peso, enfim, é 84, tá bom? Arroz branco, 84. Só que será que este arroz branco 84, ele realmente tem 84 no estoque? Não faço ideia. Mas aqui do lado, ó, eu tenho uma contagem de estoque que aconteceu. E aqui tá falando ó, que o pimenta do reino moída tem 33 quantidades. Beleza, então tem que bater esse 33 quantidades de pimenta com a pimenta que tá aqui no meio da lista. Mas imagina só, olha o trabalho que eu vou ter de ficar caçando, ó, item por item, pimenta do reino moída. 33, esse daqui bateu. Mas e se não batesse? E aí, como é que eu resolvo esse problema, pessoal? Então, é um trabalho bem delicado nesse sentido. Como que eu resolvo, como que eu faço essa comparação para ver se tem mesmo, se não tem, o que que mudou? Dá para fazer de várias maneiras. Neste caso, a gente pode utilizar qualquer uma das listas, a lista da esquerda ou a lista da direita, tanto faz. Por quê? Porque eu quero ver o que que mudou. Nesse caso que a gente fez antes, o que está faltando, por que que eu usei a lista da esquerda, a lista maior? Porque a partir da lista inteira, eu queria ver quem que veio e quem que não veio. Já no o que mudou, eu posso tanto colocar aqui nessa coluna o valor, já tem o atual, que é o 84, e qual que é o valor novo da contagem. Pronto, resolve o problema. Aí eu vou ter uma lista completa. Ou, aqui mesmo do lado, eu também posso fazer isso. Eu posso criar uma coluna nova que busca o valor que está aqui. Então, basicamente, eu puxo da lista da esquerda para a lista da direita, ou pego da lista da direita e puxo para a lista da esquerda, tanto faz. Eu posso fazer isso vice-versa, tá bom? Mas eu vou usar essa lista aqui da direita porque ela é menorzinha e fica mais fácil de visualizar o resultado. Então nessa coluna nova que eu vou criar aqui, coluna V, eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho da coluna. Clico, seguro e arrasto. Aqui eu vou escrever quantidade do sistema. Enter. Como que eu retorno então essas quantidades? Tem várias maneiras, tá, pessoal? Dá pra gente fazer aqui uma busca que seria utilizando só um exemplo, a fórmula PROC-V, ou a fórmula PROC-X, ou a fórmula índice CORRESP, ou ainda daria para a gente fazer uma soma com critério soma-C, para que possa somar todas as quantidades que eu tenho de pimenta lá na outra lista. Aqui eu vou utilizar, pessoal, uma fórmula que é igual soma-Cs. O que a soma-Cs faz? Ela vai somar a quantidade de coisas pimenta do reino, que é o primeiro item que eu tenho. Qual a quantidade total de pimenta? Então vai lá na outra lista e vai somar só o que é igual a pimenta. E vai retornar o resultado aqui. E a gente consegue dessa forma fazer uma comparação. Então vamos lá, soma Cs, 1, 2. Intervalo de soma, primeira coisa que me é solicitado. Intervalo de soma vai ser a coluna da quantidade. Então eu clico na coluna K para selecionar tudo. Agora continuando. Ponto e vírgula. Intervalo do critério 1. O intervalo do critério 1 é a coluna que eu quero utilizar para me dizer se eu devo ou não somar aquelas quantidades. E essa coluna, pessoal, vai ser a coluna do produto. Porque é o produto que vai me dizer se eu devo ou não somar. Se eu estou aqui no feijão preto, porém, eu estou precisando
somar a pimenta? Não, não vou somar o feijão preto, porque não é igual a pimenta. Então é por isso que a gente usa essa coluna. Ponto e vírgula. Continuando, vamos ter aqui o critério 1. E o critério 1 vai ser o nome do produto. Então toda vez que o nome do produto for encontrado na coluna do produto, ele soma aquela coluna da quantidade. Enter. Beleza, 33, 33. Certinho. Agora no cantinho eu clico seguro e arrasto para baixo. E assim eu consigo copiar essa fórmula para todas as linhas. Será que mudou muita coisa? Será que não mudou? Aqui tá igual, tá igual. Opa, aqui mudou. Creme dental. Tava falando que tem 173, mas na verdade tem 150. E como que a gente pode deixar isso daqui mais visual? Para bater o olho e saber que houve uma diferença de uma coisa entre a outra. Dá para fazer de várias maneiras, tá, pessoal? Dá pra gente fazer uma formatação, seleciona tudo. Só que aqui eu queria fazer um negócio mais objetivo. Até porque a gente aprendeu a fazer linha inteira. Então vamos mudar um pouquinho a estratégia aqui para aprender coisa nova. Nessa coluna nova, que está na direita, W, eu vou escrever diferença. Só para a gente ter uma diferença. Eu vou fazer uma simples fórmula de subtração. Igual quantidade original do sistema menos a contagem. Enter. Deu 0. Então deixa eu clicar no cantinho e arrastar para baixo. Tudo que for diferente de 0, dá para realçar. Ó. 33, 42, menos 19, enfim. Então eu posso clicar em toda essa coluna W, agora é bem fácil. Página inicial, formatação condicional, escala de cores. E pego aqui uma escala de cores, ó. Qualquer uma, qualquer escala. O 0, ele vai ter uma cor mais constante. Por quê? Porque tem um monte de 0. Agora tudo que não é 0 vai acabar se destacando um pouco, ó. Fica com uma cor diferente, ó. Assim você consegue bater o olho e saber o que mudou. Agora indo para um próximo problema, o que está duplicado? Eu gostaria de poder saber as coisas que se repetem, que estão duplicadas. Porque aqui nesse caso, sim, pessoal, infelizmente pode acontecer de uma linha estar duplicada. Exemplo, aqui em cima a gente tem maionese. Pode ser que em algum momento lá embaixo apareça outro produto que está igual, a mesma coisa, copiou e colou a mesma linha. E como que a gente resolve nesses casos? Tem várias maneiras de fazer. Eu posso utilizar o próprio SKU do produto. Por quê? Porque o SKU, o código, a numeração do produto, é uma numeração única. Então não tem como ser igual. Aqui, ó, iogurte natural, tá vendo? A gente até poderia argumentar que, professor, tem vários tipos de iogurte natural. Tem iogurte natural de 1 kg e tem iogurte natural de 250 ml. Tudo bem, aí nesse caso são produtos diferentes. Só que o problema é, tá vendo que o SKU é o mesmo? Então não, aqui tá tudo repetido mesmo, tá tudo igual. Então vou considerar, pessoal, nesse caso o SKU como sendo o meu critério, para me dizer o que repete e o que não repete. Como que eu faço agora então? Lá do lado, eu vou criar uma coluna. Lembrando, tá, pessoal, eu poderia simplesmente pegar tudo que é repetido e remover, deletar de uma vez. Mas esse não é o objetivo é ver o que se repete. Aqui nessa coluna nova, eu vou fazer uma contagem de repetições. Eu consigo fazer uma contagem utilizando a mesma fórmula que usamos anteriormente, que é o cont.c, e dessa forma contabilizar quantas vezes cada SKU aparece aonde? Dentro da própria coluna do SKU. Se a contagem for igual a 1, beleza, eu sei que este SKU aparece apenas uma vez, então ele não se repete. Agora, se um SKU tiver a contagem igual a 2, 3, 5, é porque está se repetindo 3, 4, 5, 6 vezes, e assim vai. E o ideal é que tenha apenas uma repetição, né? Aparece apenas uma vez. Então, aqui eu vou fazer igual um cont.c, 2 cliques, 1, 2. Intervalo, pessoal, vai ser o intervalo do meu critério, que é o SKU. Clico em toda a coluna para selecionar. Ponto e vírgula. E o critério. O meu critério vai ser a primeira célula, que está aqui, ó. O código do SKU, tá bom? Não é o cabeçalho, é o código do SKU. Enter. E apareceu 2 vezes, hein? O que isso significa? Que já está se repetindo. Deixa eu clicar no cantinho e arrastar até o final da minha planilha. E aqui eu já vou saber, ó. Quem aparece apenas uma vez, não se repete. Quem aparece 2 vezes, acabou se repetindo na lista, né? Maior que 1, 2, 3, 4. E uma forma legal da gente visualizar essas repetições poderia ser clicando em toda a coluna N, formatação condicional, regras de realce das células e tudo que for é maior do que. Toda vez que eu tiver algo que é maior do que 1, pessoal, eu quero fazer um preenchimento de amarelo, ok? E beleza, ó. Aqui acabou pintando até o cabeçalho, mas isso pode acontecer aqui com a formatação, né? Ela tem esses bugzinhos de acabar pintando texto também. Mas aqui já pintou tudo que é igual a 2, 3, 4, 5, ou seja, tudo que é maior que 1. Assim eu sei que o que está de amarelo acabou se repetindo.
E o interessante é, aqui está se repetindo 2 vezes. Então quer dizer que a maionese, sim, ela aparece em outro momento na minha lista. Então se eu clicar em toda essa linha 2, tá vendo que ela está se repetindo, ó, 2. Botão direito e excluir. Eu deletei aquela linha inteira de forma correta, sem bagunçar a fórmula, sem bagunçar nada. E agora, a próxima maionese que iria aparecer, ela já vai estar com o número 1. Vou te dar um outro exemplo, ó, iogurte natural. Tá vendo que ele tá aqui, ó, 2,2? Só que eu vou deletar um iogurte, o primeiro, por exemplo. Clico, ó, na linha inteira, botão direito, excluir. Agora ficou só com um iogurte, porque o outro a gente deletou. Então aqui do lado, a contagem já fica igual a 1. Assim você consegue ter uma fórmula totalmente automática e dinâmica, que vai atualizando sempre que você atualizar os dados também. Eu realmente espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. Lembrando, deixa nos comentários se você tem alguma sugestão de próximos vídeos ou se ficou com alguma dúvida relacionada a esse assunto aqui também, porque assim eu consigo trazer mais vídeos sobre os assuntos que você gostaria de ver. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.